todos nós temos uma missão, gente. Todos, 100% dos seres humanos têm uma missão aqui nessa terra. Eu costumo dizer que Deus, ele é como se fosse um empresário, é como se ele fosse o dono de toda essa empresa, de todo esse mundo, de todas essas pessoas. Não que ele seja o nosso dono, porque nós temos o livre-arbítrio e eu respeito muito, né? Talvez você que esteja aqui, não sei se vocês acreditam, se não acreditam, enfim. Mas eu acredito muito nessa visão e nesse exemplo que eu vou dar, que é como se Deus fosse um empresário e ele estivesse coordenando tudo lá de cima, claro, né? Nos permitindo livre-arbítrio, a gente faz de nossas vidas aquilo que nós queremos e também nós recebemos de volta aquilo que nós plantamos, por isso que nós temos tudo ao nosso dispor, mas nós recebemos exatamente aquilo que eu estou doando ao mundo. E veja, quando um empresário, ele vai contratar uma pessoa, e aí passa qualquer pessoa na rua e ele fala assim, ó, você aqui, vem cá. Ah, vem cá, vem trabalhar aqui na minha empresa, sem perguntar pra você de onde você veio, o que você faz, se você cozinha, se você lava, se você passa, se você vende, se você fala, se você se comunica, se você não fala, se você é bom em planilha. Um empresário faz isso? De forma alguma, ou seja, ele quer entender, poxa, o que essa pessoa aqui é boa? O que você faz? O que você aqui, será que você sabe mexer em planilha? O outro ali não sabe muito mexer em planilha, só que ele é um ótimo comunicador, ele fala muito bem, ele vende muito bem, ele tem a lábia para se comunicar com o cliente. Talvez ele seja um pouco mais acolhedor, aquele outro ele não é muito acolhedor, mas ele é ótimo em finanças, ele sabe mexer aqui na organização da empresa, ele sabe demandar as coisas aqui dentro, mais fechado, na frente do computador. Então veja, eu vejo muito esse exemplo conectado a Deus também, porque quando ele enxergou todo esse mundo, ele falou, poxa vida, eu preciso de uma pessoa que faça isso, eu preciso de outra pessoa que faça aquilo, eu preciso... E veja, não é que, putz, então Ana, tem 8 bilhões de pessoas no mundo e cada um tem uma função? Sim, cada um tem uma função, mas nós temos funções parecidas. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tá vivendo na missão através da fala dela. Então, ela ajuda pessoas através da comunicação, ela ajuda outras pessoas a se comunicarem melhor, a falar em público, porque como até esses dias eu fiz uma live sobre isso e o medo de falar em público é o segundo maior medo de todas as pessoas do planeta Terra. É exorbitante, é muito grande esse medo que as pessoas têm de falar em público. E algumas pessoas vieram com um dom para ajudar essas pessoas a falar em público. Vocês estão esperando talvez uma palavra mágica, alguma coisa para falar assim, nossa, a Ana falou qual que é a minha missão, agora eu sei o que eu vou fazer da minha vida porque eu estava me sentindo perdido. Só que a sua missão você não vai encontrar externo a você, porque a sua missão é você. E quando você descobre que a sua missão é você, você compreendeu todo o restante do motivo da sua vida. Por você estar aqui, você entende o motivo real. Porque veja, quando eu falei pra você que assim como Deus, ele consegue enxergar todas as coisas e todas as pessoas que estão aqui nessa terra e todas as que já passaram e que as que ainda passarão, todas vieram com uma função, todas vieram já não destinadas, eu não vou usar essa palavra, mas já vieram com uma intenção, com uma função para esse mundo. Então, quando nós nos conectamos a essa função, automaticamente eu me conecto a Deus, eu me conecto com a minha missão, eu me conecto com a minha carreira. E veja, e aí agora vocês me perguntam, mas Ana, como eu consigo me conectar com a minha carreira? Como que eu consigo saber se essa é a minha missão? Como que eu consigo? Silenciando. Quando você muitas vezes ainda está nas suas dores emocionais, com ausência de perdão, precisando perdoar alguém, precisando tirar mágoas, não sabendo quais são os seus talentos, não sabendo o que você vai fazer da sua vida, carregando algum rancor, alguma mágoa, algum sentimento de culpa, o excesso de cobrança, eu me cobro, porque eu poderia ter feito melhor, porque eu poderia ter feito de outro jeito, porque eu poderia... Enquanto você ainda, né, e nós, eu me incluo nisso também, enquanto nós não descobrirmos de fato o que eu preciso libertar dentro de mim? Qual é a dor que eu preciso tirar? Qual é a dor que eu preciso curar primeiramente dentro de mim?
eu não vou conseguir enxergar a minha missão. Porque a minha missão é o quê? Transmutar a dor que está dentro de mim e através daquilo que eu curei dentro de mim, eu vou ajudar as outras pessoas a curarem dentro delas também. Entende? Então, por exemplo, se eu tenho uma dor de medo, eu tenho um medo, por exemplo, de altura. E daí eu vou passando por um processo, descobrindo, porque lá quando eu era criança eu passei por uma situação que eu fui empurrado, porque me jogaram, ou porque eu vi uma pessoa caindo do 15º andar e eu fui criando aquele medo, e veja que tudo isso, tudo que te afasta do amor, tudo que afasta do amor de Deus é o ego, é afastamento, é separação, é externo a você, não é que está dentro de você. E eu costumo dizer que algumas pessoas, elas são tão apegadas com suas dores emocionais que elas parecem que até inflam o peito para falar assim: a minha ansiedade, a minha depressão, a minha mágoa, o meu rancor. Gente, não é de vocês. Não é de vocês, isso não é externo, porque veja, se nós somos filhos de Deus, nós viemos do Espírito. E se eu falasse que eu sou uma pessoa ansiosa, que eu sou uma pessoa depressiva, que eu sou uma pessoa amargurada, que eu sou uma pessoa detonada na vida, logo eu estaria falando que Deus é uma pessoa depressiva, que Deus é uma pessoa ansiosa, que Deus é uma pessoa rancorosa, que Deus... Entende? Então... é impossível. Eu me tornei com o passar da minha vida assim, por algumas escolhas, por algumas coisas que eu não gostaria, mas eu peguei, porque veja, no fundo do dia, quando você deita lá a sua cabeça no travesseiro, você escolhe pegar aquela dor para você. Por mais que seja difícil a gente pensar dessa forma, eu decido. Ah, mas porque fizeram isso contra mim? Fizeram contra você, mas não quer dizer que essa seja você. Mas veja, quando algumas coisas acontecem contra nós, quando acontecem várias situações, e normalmente essas situações tendem a se repetir até nós tirarmos o aprendizado daquela situação, vai continuar repetindo. Dou sempre esse exemplo aqui, vou trocar o exemplo, mas por exemplo assim, tive uma decepção numa amizade, e aí eu passei por várias vezes, aí arrumo outra amiga, passo por outra decepção. Hoje atendi uma pessoa que ela falava exatamente sobre isso, que eu tive tantas amizades, e essas amizades me machucaram tanto, que hoje eu sou fechada pro mundo, hoje eu não consigo me relacionar, só que isso dói dentro de mim. Aqui tá o ponto, aqui tá o quê da questão. Ela falou pra mim: Ana, eu passei várias vezes pela mesma situação, então o que tem de aprendizado nisso que ainda ela não tirou? Você vai continuar atraindo essas mesmas situações para sua vida enquanto você não tirar aprendizado, enquanto você não aprender que essas situações é exatamente para sua evolução. A nossa missão, ela está conectada com aquilo que dói em mim. Ter que desenvolver aquilo. Eu passei por aquela situação, machucou, doeu, e eu consegui superar, eu consegui passar, e agora eu quero te ajudar também a fazer isso. E veja, não confundam missão com caridade. Não, mas porque a missão de vida, agora você tem que viver, a Deus dará. Não, gente, não é assim. Eu costumo dizer que nós somos filhos de um rei, e sendo filhos de um rei, eu sou rainha. E um rei, uma rainha vive como? Muito bem. Eu acredito que Deus queira que nós sejamos muito prósperos, que nós sejamos muito bem financeiramente, que a gente tenha um sofá confortável em casa, que a gente tenha uma cama confortável, que a gente tenha um carro confortável. Você acha que eu quero ver o meu filho na pobreza, vivendo na miséria, talvez não tendo o que comer, tendo que pedir alguma coisa, não tendo uma roupa para vestir, não pode fazer uma viagem para distrair um pouco a cabeça, tirar o foco do trabalho? Não! E Deus? E Deus que está lá no céu? Enquanto nós estivermos procurando externo algo para um reconhecimento interno, vai continuar esse vazio. E veja, eu separei aqui, é um livro que eu tô lendo, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Tem uma parte aqui do livro que eu preciso compartilhar com vocês. O Senhor trabalha de dentro para fora. O mundo trabalha de fora para dentro. O mundo tira as pessoas das favelas. Cristo tira as favelas das pessoas. E depois que Cristo tira as favelas de dentro das pessoas,
elas mesmo saem das favelas. O mundo molda o homem, mudando seu meio. Cristo muda o homem e depois muda o meio. O mundo determina o comportamento humano, mas Cristo pode mudar a natureza do homem.